Saudações fraternas em Cristo. Eu sou o professor Rony Ricardo, do site Teologia e Discernimento. Eu preciso já começar dizendo que essa é a primeira vez que eu venho a público num vídeo para fazer aqui uma defesa da minha denominação, a qual eu pertenço e na qual já estou há 14 anos, as Assembleias de Deus. Eu não tenho um ministério que seja exclusivo ou restrito às Assembleias de Deus. Aliás, eu sempre louvo muito a Deus porque o meu trabalho hoje é interdenominacional e glorifico ao Senhor por isso, porque entendo que Cristo ele está manifestado nessa multiplicidade de denominações que a Igreja Evangélica tem hoje, e nas palavras do pastor Abraão de Almeida, Cristo exala o seu suave odor através das denominações realmente evangélicas, realmente bíblicas. Eu louvo a Deus por ter um ministério interdenominacional. Mas esse vídeo é uma apologia aqui à nossa denominação, porque está acontecendo algo que muito me preocupa. Eu preciso já dizer de partida que, apesar do título um tanto provocativo, a presbiterianização das Assembleias de Deus, eu não tenho aqui a menor intenção de produzir qualquer tipo de ataque à Igreja Presbiteriana do Brasil. Que isso fique muito claro. Eu mesmo tenho amigos na Igreja Presbiteriana, eu mesmo me defino como um pentecostal que dialoga com teólogos reformados, que circula por corredores reformados, e muito pelo contrário, admiro muito essa denominação, admiro muito professores, teólogos, mestres dessa igreja que tanto têm contribuído com o nosso país e que têm feito um trabalho extraordinário, inclusive na internet, divulgando o Evangelho, anunciando a Cristo. Esse fenômeno, a presbiterianização das Assembleias de Deus, ele é observável não da parte deles, mas da nossa parte nas Assembleias de Deus. Eu tenho percebido que tem havido uma adoção de características dessa denominação, da Igreja Presbiteriana, pelas Assembleias de Deus. E talvez você possa até já estar se perguntando, mas professor Rony, qual o problema disso? Bem, eu não estou aqui para sequer sugerir que nós, assembleanos, não tenhamos nada que aprender com as igrejas históricas, não apenas com a presbiteriana, mas com outras denominações. Muito pelo contrário, nós temos muito a aprender. Aliás, eu digo enfaticamente que somos irmãos em Cristo, em sentido da palavra. Aliás, eu tenho mais facilidade para dialogar com um cristão presbiteriano do que com um cristão neopentecostal, por exemplo, dado a ruptura do movimento neopentecostal com as doutrinas centrais da fé cristã. Eu particularmente não defino o neopentecostalismo apenas por uma questão de datas, mas também por uma questão, ou principalmente, por questões teológicas, embora as datas sejam importantes. Mas muito bem, esse vídeo pretende ser uma defesa das Assembleias de Deus no que tange a sua identidade. Eu não tenho nenhum problema em que nós aprendamos com a Igreja Presbiteriana, em que nós leiamos literatura reformada, em que nós possamos ouvir teólogos reformados e trazê-los em nossas igrejas, mas eu respondo a você por que esse fenômeno hoje, o que está ocorrendo nas Assembleias de Deus, me preocupa. Me preocupa porque ele reflete em grande parte a perda da nossa identidade. A Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, ela tem uma identidade, ela tem uma teologia, e ela faz parte de um movimento muito belo, um movimento que nós entendemos, que nós defendemos ser um movimento do Espírito. O movimento pentecostal, desde os seus primórdios, foi acusado de não ter uma teologia própria, como bem salientou Gary B. McGee, na Teologia Sistemática editada por Stanley Orton. Ele menciona isso, mas ele refuta, dizendo que o movimento pentecostal, já desde os seus primórdios, ele desenvolve sim uma teologia, ele tem sim uma preocupação com o desenvolvimento de um corpo doutrinário. Me preocupa esse avanço dessa presbiterianização das Assembleias de Deus, na medida em que o avanço desse fenômeno reflete o nosso desconhecimento, a nossa ignorância do que é de fato o movimento pentecostal e do que são de fato as doutrinas genuinamente pentecostais. É até interessante eu dizer isso porque para muita gente ser pentecostal é ser do reteté, é fazer aviãozinho, é pular numa piscina com água durante um culto. Nada disso é pentecostalismo. Pentecostalismo não é isso. Eu vejo muitas vezes pessoas que associam, inclusive eu vejo muitos cristãos reformados fazerem isso, associar o movimento pentecostal com bizarrices que nós temos visto hoje em muitas igrejas. É preciso que se diga que o movimento pentecostal ele se pauta por uma coerência bíblica, e isso é histórico. Eu estou aqui falando com a autoridade de quem lê teólogos pentecostais clássicos há mais de 15 anos.
Talvez muitos irmãos de igrejas reformadas se surpreenderiam ao descobrir que o nosso discurso contra as práticas neopentecostais são ou é tão radical quanto o discurso deles contra as práticas neopentecostais. É preciso que se saliente isso. Portanto, me preocupa o avanço dessa presbiterianização das Assembleias de Deus na medida em que isso reflete o nosso desconhecimento do que é de fato uma doutrina pentecostal ou do que são de fato as doutrinas pentecostais e também a história do nosso movimento. A gente percebe esse avanço, esse fenômeno que está acontecendo hoje nas Assembleias de Deus através de algumas questões muito interessantes que nos permitem identificar isso. Por exemplo, existe uma adoção quase que exclusiva de literatura reformada por líderes e por igrejas assembleanas. Nós precisamos salientar que, embora as Assembleias de Deus ainda sejam tímidas no que tange a produção de teologia, a criação de faculdades e uma universidade, o que ainda não aconteceu no nosso país, mas é preciso que se diga que nós não temos 300, 350, 400 anos de tradição teológica como tem as igrejas históricas. É claro que isso não diminui a nossa falha nessa questão, mas esse fator também precisa ser considerado. Apesar de não termos todo esse peso dessa tradição, é verdade também que tanto a Assembleia de Deus brasileira como a norte-americana tem produzido teólogos de importância, de relevância nas diversas áreas da teologia, como também tem produzido literatura e tem avançado significativamente nessa questão. Isso precisa ser ponderado. A gente percebe que muitas igrejas, Assembleias de Deus hoje, têm adotado, talvez seria precipitado de minha parte dizer muitas igrejas, mas há igrejas, Assembleias de Deus, que têm adotado uma liturgia quase que totalmente presbiteriana. Eu não quero aqui de forma alguma, eu sempre procuro evitar isso nas minhas aulas, eu sempre procuro evitar isso nas minhas palestras, quando diz respeito a esse assunto. Eu não quero aqui fazer qualquer tipo de valorização de uma liturgia em detrimento da outra. Mas as Assembleias de Deus têm uma liturgia específica, própria. Não cabe aqui dizer que a nossa é melhor ou pior, ou que a presbiteriana é melhor ou pior, muito pelo contrário. Mas é inegável que o nosso culto é marcado pelo fervor, pela adoração a Deus de maneira mais, eu diria, efusiva, talvez a palavra mais adequada seria essa, e isso não implica necessariamente em bizarrices, em abusos, em excessos, como nós temos visto em tantas igrejas. Eu mesmo frequento Assembleias de Deus com um perfil de um pentecostalismo clássico, e a gente percebe essa característica típica das Assembleias de Deus, de glorificar em voz alta, de dizer aleluia, de dizer glória a Deus, e não necessariamente por isso você vê abusos, você vê excessos, você vê pessoas caindo nos bancos e machucando outras pessoas, essas coisas excessivas que nós temos visto hoje. Não necessariamente. Essa associação que se faz em relação ao culto pentecostal, ela é um tanto injusta. Eu não nego que tenha havido muitos abusos, é verdade, mas é verdade também que o culto pentecostal, que se pauta pela ordem, pela decência, ele é um culto sim marcado pelo fervor, pela adoração, pela alegria, pela glorificação em voz alta, e que problema há nisso desde que seja feito com ordem e decência. Portanto, eu penso que nós, assembleanos, temos uma característica que é nossa. Eu mesmo me identifico em muitos pontos com as igrejas tradicionais, com a própria igreja presbiteriana. Eu não tenho dificuldade alguma em participar de um culto presbiteriano, como já fiz mais de uma vez, inclusive, mas isso não implica em que eu abra mão da minha identidade litúrgica enquanto assembleiano. Eu percebo que tem havido isso hoje e isso me preocupa. Uma outra questão que a gente percebe que caracteriza esse avanço dessa perca de identidade assembleiana em muitas Assembleias de Deus é que existe uma adoção também, uma exclusividade que está sendo dada no método de pregação expositivo. E nada contra esse método, aliás, é um método que contribui muito, que não apenas pode, que deve ser usado. Falo isso como professor de homilética, como alguém que escreve sobre homilética, mas como bem pontua o pastor Robson Moura Marinho em seu livro A Arte de Pregar, ele vai dizer que o método expositivo, assim como os outros métodos de pregação, tem problemas. E na presbiteriana a gente percebe que existe uma ênfase, eu diria, a percepção que eu tenho agora, uma ênfase até exacerbada a esse método, e, no entanto, muitos pastores assembleanos estão adotando também esse método com uma exclusividade em detrimento dos outros métodos.
Mas como bem pontua o pastor Robson Moura Marinho, nesse livro A Arte de Pregar, que é um livro excelente sobre homilética, o método expositivo tem problemas assim como tem os outros métodos, e tem vantagens como os outros métodos também têm as suas vantagens. Portanto, eu não vejo razão para nós assembleanos usarmos exclusivamente o método expositivo. Isso não é característica da Assembleia de Deus. Eu defendo que a Assembleia de Deus deve sim usar o sermão expositivo, mas não exclusivamente o sermão expositivo. Portanto, eu acho que cabe aqui essa reflexão. Uma outra questão que me preocupa também, numa certa medida, é o avanço do calvinismo nas Assembleias de Deus. Eu não quero aqui promover aquele velho debate, aquela velha discussão entre calvinistas e arminianos. Aliás, isso não tem levado a nada, muito pelo contrário, isso é até anticristão muitas vezes. Mas o avanço do calvinismo na Assembleia de Deus me preocupa, eu vou dizer por quê. Porque o avanço do calvinismo na nossa denominação evidencia a nossa ignorância quanto à obra de Armínio, quanto ao arminianismo em si. Existe uma caricatura do calvinismo, é verdade, mas existe também uma caricatura do arminianismo. Então me preocupa na medida em que o calvinismo avança, me preocupa porque ele evidencia também a nossa ignorância quanto à nossa confissão soteriológica histórica. Aliás, é importante dizer que isso acontece não só com relação à questão soteriológica, isso acontece também com relação às doutrinas pentecostais de uma forma geral. Eu vejo muitas pessoas, muitos cristãos pentecostais, assembleanos inclusive, que desconhecem totalmente as doutrinas pentecostais. Isso é algo preocupante no nosso meio. Como bem pontuou William Menzies e Stanley Orton em seu livro Doutrinas Bíblicas, que é publicado e editado pela CPAD, hoje há uma negligência e não existe mais aquela ênfase característica do movimento pentecostal no batismo com o Espírito Santo. É importante dizer que o batismo com o Espírito Santo é uma doutrina importantíssima no movimento pentecostal. E nesse sentido tem havido uma negligência muito grande, porque já não se enfatiza mais a importância dessa experiência do cristão para com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo para o cristão, na verdade, de que há bênçãos maravilhosas que são decorrentes dessa experiência e que todo cristão deve buscar. Portanto, eu percebo que essa perca de identidade das Assembleias de Deus, ela está para além de uma questão denominacional. Ela evidencia a nossa negligência também para com convicções doutrinárias que são essenciais não apenas para a Assembleia de Deus, mas para a Igreja de Cristo de uma forma geral. Eu penso que é necessário nós pensarmos, refletirmos sobre isso. Portanto, eu acredito que esse vídeo ele toca não apenas em assembleanos, mas de uma forma geral a todos os cristãos. Uma coisa muito importante que eu quero salientar aqui, e isso tem me preocupado também, são os ataques, muitas vezes injustos, depreciativos, algumas vezes até humilhantes, que nós vemos por parte de irmãos reformados contra assembleanos. Eu fico preocupado ao ver cristãos postarem comentários como esse, em que partem para ataques, comentários que generalizam, que taxam as Assembleias de Deus como uma igreja herege, quando historicamente nós somos uma igreja comprometida com a verdade do Evangelho. É verdade que temos problemas graves. Se nós formos olhar a nossa liderança, o que está acontecendo na liderança das Assembleias de Deus hoje, nós temos problemas, a questão do patriarcalismo nas Assembleias de Deus, enfim, eu poderia citar várias coisas aqui. Mas isso é uma coisa que está presente em todas as denominações. Problemas todas as denominações têm. Isso não pode ser negado. Eu quero aqui salientar algumas das contribuições que o movimento pentecostal trouxe para o mundo e para a igreja a nível mundial e não apenas brasileiro. A primeira contribuição é a ênfase que foi dada, a primeira contribuição que eu quero citar aqui é a ênfase que foi dada à ação, à obra e à pessoa do Espírito Santo na história da igreja. Eu vi recentemente um vídeo de um teólogo presbiteriano de grande expressão, onde ele mesmo informou para os seus ouvintes ali, também no vídeo que está disponível na internet, que de fato, a partir do movimento pentecostal, eu estou tendo como referência aqui 1906, Azusa Street, é claro que há antecedentes históricos para o movimento pentecostal, mas é interessante que ele vai reconhecer que os teólogos sistemáticos passaram a incluir um capítulo sobre pneumatologia, e até então isso não era tão explorado, não era tão abordado pelos teólogos sistemáticos, e a igreja precisou passar a se debruçar sobre a temática. Em outras palavras, eles se sentiram até forçados, entre aspas, a discutir o assunto, porque até então era um assunto negligenciado. E de fato o movimento pentecostal ele trouxe uma contribuição indelével nessa questão.
Lembrando que pneumatologia é uma área da sistemática fundamental para que se entenda a doutrina da Trindade, essa doutrina que é fundamental para a fé cristã. Uma outra contribuição muito importante foi o impulso missionário trazido pelo movimento pentecostal a partir de 1906. Diga-se de passagem que esse foi um dos maiores impulsos ao longo da história da igreja em 2000 anos. Eu citaria ainda uma terceira contribuição indelével do movimento pentecostal para a igreja, agora falando mais especificamente no Brasil. O movimento pentecostal ele entrou em lugares marginalizados, em lugares que estavam na periferia, ou que estão nas periferias das grandes cidades. Lugares em que até acadêmicos, em suas pesquisas sobre o pentecostalismo no Brasil, têm apontado isso com abundantes evidências, e isso é claramente perceptível. Lugares que a igreja pentecostal entrou, que a própria igreja católica não entrou, e até muitas igrejas históricas tradicionais não conseguiram entrar, o pentecostalismo entrou. Eu não me esqueço de uma reportagem na revista Veja, se minha memória não me trai, que dizia que as igrejas pentecostais foram capazes de entrar em morros onde a própria polícia militar não conseguia entrar. E nós conseguimos entrar levando a mensagem do Evangelho, levando a mensagem de boas novas, anunciando Cristo aos pecadores. Por mais que nós possamos contra-argumentar e dizer que mas por que o Brasil não muda? Por que nós continuamos vendo tanta violência? Por que o país continua afundado na corrupção, na miséria, na pobreza, enfim. Eu acho que esse argumento ele tem, sim, um certo grau de legitimidade, mas ao mesmo tempo eu tenho um problema com esse argumento porque ninguém tem condições de dizer como estaria o Brasil se a igreja não estivesse presente aqui. Portanto, eu concluo que o país estaria sim numa situação ainda muito pior não fosse a presença da igreja, porque inegavelmente milhares de pessoas vieram a Cristo através da igreja como um todo, claro, e através do movimento pentecostal. Isso é algo que precisa ser pontuado. Uma crítica que sempre é feita a nós, e isso me preocupa muito também, inclusive da nossa parte existe uma negligência muito grande, um desconhecimento muito grande entre o que é pentecostalismo e o que é neopentecostalismo. Há uma diferença abismal, e eu vou dizer, mais uma vez, eu falo com a autoridade de quem lê teólogos pentecostais clássicos há mais de 15 anos. Você muitas vezes observa, assiste pessoas criticarem o pentecostalismo, não se dando conta de que o que elas estão criticando, na verdade, não é pentecostalismo, é neopentecostalismo. E uma acusação que sempre é feita, uma crítica que sempre é feita, mas o neopentecostalismo veio do pentecostalismo. Isso é usado para nos desqualificar. Ora, eu poderia desqualificar a igreja presbiteriana, porque o mormonismo veio da igreja presbiteriana, uma vez que Joseph Smith era presbiteriano. Mas eu, em sã consciência, não farei isso nunca. Porque, historicamente, as maiores heresias vieram de dentro da igreja. Os maiores hereges eram bispos da igreja, foram teólogos da igreja. E isso é inegável. Eu acho que esse é um argumento também muito questionável. Você desqualificar o pentecostalismo por causa de heresias que surgiram a partir do pentecostalismo. Isso é muito questionável. Portanto, eu penso que a gente precisa ponderar e refletir nessa questão. E eu oro para que haja um resgate da nossa identidade. Porque, como disse, essa questão está para muito além de uma defesa, de uma pura defesa denominacional. É claro que nós estamos tratando aqui de doutrinas que não foram criadas pelas Assembleias de Deus. Nós estamos tratando, por mais que esteja tocando sim numa questão denominacional, mas isso toca também outras questões que estão para além das Assembleias de Deus. Estamos falando de questões relacionadas à Igreja de Cristo, relacionadas à nossa comunhão como irmãos. Eu penso que esse sentimento de rivalidade que é nutrido não leva a nada e não traz nenhum tipo de edificação. Portanto, eu termino esse vídeo convidando você, que é pentecostal, que é assembleano, você que é um cristão reformado, que é um presbiteriano, que procure conhecer a fundo as doutrinas pentecostais, que procure conhecer a fundo a história do movimento pentecostal, e você verá que é preciso que haja uma compreensão adequada desse assunto, e você perceberá que muita injustiça tem sido cometida nessa questão. Que Deus abençoe a todos. Eu termino esse vídeo desejando que ele possa ser aí para você uma contribuição e possa ser bênção na sua vida. Deus abençoe a todos.